Fala pessoal, dando continuidade à instalação aí do sistema AMS, né, nos últimos vídeos nós fizemos aí a instalação do Linux, do sistema AMS. Agora a gente vai fazer o primeiro acesso. Com isso nós vamos fazer um overview do sistema AMS, tá? Para baixar o client do AMS 9715, isso também serve para versões anteriores. Eu preciso ter um computador conectado a uma rede onde eu tenha conectividade com o servidor AMS. Com isso eu vou digitar aqui o endereço https o IP do servidor a porta 8443 /ams-client. Quando eu fizer isso, ele vai pedir o login, né, o usuário e senha. Neste caso nós vamos usar, como é o primeiro acesso, o usuário admin, a senha também é admin, mas quando a gente fizer o primeiro login no sistema MS, ele já vai pedir para mudar a senha do usuário admin, beleza? Então, com isso é só clicar aqui no download, né, do client para o Windows PC, tem também para a versão Red Hat PC. Eu já fiz o download, já descompactei o arquivo, então ele está aqui nessa pasta ao descompactar, né? Ele vai ter essa subpasta, AMS. Dentro dela a gente vai executar este aplicativo AMS Client, tá? Bom, no de vocês, pessoal, no primeiro acesso vai aparecer assim, exatamente desse jeito. A gente vai precisar aqui informar em server o IP do servidor AMS, o usuário admin e a senha admin. Dá um finish aqui. Ele vai iniciar aí a conexão com o servidor. Notem que ele já pediu aqui para alterar a senha. Então, ia colocar a senha atual e a nova senha agora. Ok? O login foi feito com sucesso. Depois disso ele vai pedir para atualizar, geralmente, né? Ele pede para atualizar o AMS Guia, AMS Client. Ele só dá um OK aqui. Ele vai reiniciar o client neste computador. Reiniciar o client e não o servidor, viu? Então, o client ele vai fechar e vai abrir novamente. O servidor segue operacional, tá bem? Bom,
Voltou aqui o client. Notem que ele já muda aqui, altera, né? Alterou o IP para o hostname do servidor, não tem problema. A gente pode usar o hostname mesmo. Agora a gente põe aqui o usuário admin e a senha já atualizada, beleza? Login ok. Bom, por padrão, ao fazer o login no, no AMS, ele já abre aqui na perspectiva network, tá? Porém, a gente não consegue adicionar um OLT ou conseguir já gerenciar um OLT aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui na Group Network, tá, adicionar alguma NE aqui, eu não consigo adicionar, né, nem gerenciar um OLT porque eu ainda não apliquei a licença do servidor AMS. Então, o que eu preciso para ter a licença? Eu preciso ter o host ID do servidor. Então, posso conectar aqui num servidor aqui, onde o AMS foi instalado, aplicar o comando host ID. Nesse caso, eu não vou aplicar aqui neste caso, porque é um servidor que já está em produção, mas vocês podem aplicar isso aí no servidor de vocês. Ele vai trazer o host ID do servidor, tá? Essa informação é crucial porque a licença ela é vinculada ao host ID do servidor. Então, se tiver algum problema no servidor que mude o IP, não vai impactar, por exemplo, na licença, tá? Mas se tiver que reinstalar o servidor, por exemplo, o host ID é alterado. Então isso impacta na licença. As licenças elas são vinculadas ao host ID e elas são geradas baseadas na quantidade de hardware que o ISP adquiriu, né? Quantidade de OLTs, placas e também se comprou algum plugin, APC, IDM. Também existe uma quantidade ali de hardware vinculado a essas licenças, tá? Então é importante se atentar a isso. Bem, vamos fazer aqui um overview geral. Vamos mostrar agora como que a gente aplica essa licença, né, no servidor AMS. Uma informação importante: como que eu adquiro esta licença, né, como que eu consigo ela. Todo ISP que compra uma OLT Nokia conosco aqui na WDC, ele tem direito ao sistema AMS, tá? Mas esse AMS ele vem na versão básica, né? Não tem ali os plugins APC e IDM porque são licenças à parte, né? Então é necessário comprar estas licenças. Mas se você compra um OLT e algumas quantidades e ONTs aqui na WDC, é só você ter o servidor, fazer essa instalação, entre em contato com o nosso suporte, nos nossos meios de contato, no WhatsApp. O número é 11 30 35 37 77, ou por e-mail, suporte@wdcnet.com.br. Também pelo próprio telefone, se preferir ligar, né, o 11 30 35 37 77. A gente vai estar orientando vocês aí, né? A gente vai precisar dos dados ali do servidor, host ID, por exemplo, é um fator principal. Talvez a gente precise ter ali nota fiscal, CNPJ e etc. para que a licença seja gerada. Assim que a licença for gerada, a gente vai encaminhar ela para você
Se você tiver dificuldade, a gente auxilia na instalação aí da licença ou em todo o processo aí de instalação do servidor, tá? Bom, aqui eu já tenho a licença desse servidor. Como que eu vou aplicar a licença? Eu preciso vir aqui no canto superior à direita, em Open Perspective, e vou na perspectiva de administração, tá? Vou clicar aqui em Open. Bem, aqui a gente já tem um alarme aqui na licença. Eu cliquei aqui no símbolo de maior para expandir. Aqui em License Management, notem que eu não tenho nenhuma licença. Eu vou clicar com o botão direito e em Create, depois License. Bem, eu vou configurar aqui primeiro a licença Core. Aplicar aqui a licença Core. Criar novamente aqui a outra licença, que é a ISA Features. Como eu tenho OLT, né, na release 6.2 e na 6.8, eu vou precisar da licença das duas versões de plugin ISAN que a gente instalou lá no AMS. Então, vou aplicar a licença do ISAN 6.2. E 6.8. Beleza. Licenças aplicadas. O MS demora umas 3 horas para fazer o inventário, tá? Mas a licença já está aplicada. Tem um alarme aqui no EMS System. Eu vou expandi-lo. Application in Database. Tá, selecionou aqui. Clicou com o botão direito. Action. Audit Configuration. Eu aceito aqui os valores de default. E dou um OK. O mesmo para o outro audit. Aceito. OK. Bom. Sistema MS licenciado. O que nós conseguimos fazer aqui na perspectiva de administração? Aqui em administração a gente tem configurações. Em configurações a gente tem opções aqui de time zone. Nesse caso a gente já definiu isto na instalação do Linux. A gente não utiliza isso aqui. Eu vou passar aqui por algumas configurações que eu acho ser importante. A gente pode ver se os plugins estão instalados corretamente, né? No NE. A gente vê aqui o plugin 6.8 e 6.2 estão instalados. A gente pode ver aqui uma informação importante, que é o NE Backups. Ele vai gerar, a gente vai criar um schedule para que o AMS faça o backup automaticamente das OLTs. E ele vai deixar um número máximo de arquivos, né, um número máximo de backups de 5 backups por OLT. Então, se você quer, sei lá, dos últimos 7 dias, você aumenta isso aqui para 7. Dos últimos 15, você aumenta para 15. Dos últimos 30 dias, aumenta para 30. Porém, isso vai impactar no espaço do seu servidor. Quanto mais OLTs você tem, mais arquivos, né, de backups eles vão ser gerados, beleza? Que mais?
em SNMP. No SNMP, aqui em Profile, acho interessante a gente já criar os profiles aqui SNMP, que são as communities SNMP que já foram configuradas lá na OLT, tá? Então, por exemplo, a Community Public, versão 2. Aqui eu dou um finish, isso já é necessário para ter gerência da OLT. A Community Netman. Que eu só copiei, viu? É a mesma informação. V2 também. Finish. Na hora que eu for adicionar um LT, essas communities já vai aparecer lá, né? Vamos ver que mais. Algumas configurações interessantes aqui, ó. EMS-NE Protocols. Se você utilizar o protocolo de transferência TFTP para transferir arquivos do servidor AMS para a OLT, por exemplo, então é necessário habilitar o TFTP Server aqui, beleza? Habilitei ele. Eu particularmente prefiro utilizar o SFTP, tá? Então, aqui no File Transfer Protocol, a gente vai selecionar um tipo de protocolo padrão para toda OLT que estiver sendo supervisionada por este AMS. Tá? Então, nesse caso, eu vou forçar o que está configurado aqui no AMS e eu vou deixar apenas o protocolo SFTP. Tá? Se vocês usarem o TFTP, não tem problema, vocês deixem apenas o TFTP. Tá? Eu prefiro usar o SFTP. Tá. Aqui, o que eu considero importante nesse primeiro momento para a configuração é isto. A gente tem aqui o menu aqui de usuários, né? A gente pode criar grupos, né, de usuários, regras, né? A gente tem um grupo padrão, a gente tem algumas permissões aqui, né, para o usuário ser administrador, ser operador, só de visualização, por aí vai. A gente pode ver aqui as sessões que estão ativas no momento, né, nesse momento eu estou conectado, né, aparece aqui o usuário que está conectado e o IP que está conectado ali no sistema MS. Usuários aqui, eu posso criar um novo usuário. Para criar um novo usuário, eu clico aqui em Users, com o botão direito Create User. Aqui eu coloco o login do usuário, por exemplo, Igor.Souza. Next. Que eu posso colocar o nome do operador, o e-mail do operador, né? Uma descrição, uma senha só para o primeiro login. Aí eu marco essa opção que no próximo, assim que ele fizer login, já vai pedir para alterar a senha, né? Para que ele configure uma senha da preferência dele. Aqui eu vou configurar os privilégios, né? Dizer se ele vai ser um administrador, né? Um visualizador, só um operador. A gente pode consultar o manual, ver o que cada opção faz. Geralmente o pessoal cria, né, como administrador ou operador. Tá? Nesse caso vou configurar como administrador. Se eu for um usuário para visualizar, pode selecionar apenas o viewer. Qual o grupo que ele faz parte, colocar aqui todos os grupos. Ele pode utilizar uma informação quantos, né, esse usuário pode fazer login simultaneamente, né? Nesse caso apenas um login simultâneo. Aqui em Advanced posso configurar aqui algumas mensagens,
algum filtro, questão de inatividade, se o tempo de inatividade do que o AMS vai ficar ali aberto esperando o usuário fazer uma nova ação, até ele fazer o logout. Aqui também para fechar, né, a conexão, a tela, né. Aqui a gente tem algumas políticas também. Bom, basicamente seria isto. A gente pode finalizar aqui e o usuário já foi configurado, já foi criado, beleza? Uma outra informação aqui em Perspectiva Network, aqui em Open Perspective, a gente pode vir aqui em Schedule. Aqui a gente pode adicionar um novo schedule e aqui a gente pode dizer, por exemplo, backups diário, né? Ou backups de OLTs, um nome de, né, sua preferência. O início, que ele vai começar, né? Ou seja, ele vai rodar todos os dias, aliás, 23 horas e 55 minutos, por exemplo. E quando que ele vai finalizar? A gente coloca um tempo, né, bem distante, para que a rotina seja feita. A gente deixa aqui selecionada a opção para fazer rodar essa rotina diariamente. Com isso eu dou um finish. Porém eu não tenho nenhuma OLT vinculada aqui ainda a essa rotina de backup, porque eu ainda não adicionei nenhuma OLT aqui no AMS, tá? Então eu posso voltar aqui na perspectiva Network, perspectiva Default, Open, e aqui eu posso já clicar com o botão direito Create, criar um novo grupo, né, um grupo de NEs, né, OLTs. Eu posso criar nomes, né, por exemplo, nome de cidades, né, cidade A, dar um finish aqui, criar um outro grupo, cidade B, por exemplo. E aí é só ir adicionando as OLTs aí no respectivo grupo, tá? Nesse caso que eu vou colocar criar uma nova NE, cliquei com o botão direito, Create NE. Como a gente tem dois plugins ISANs instalado no servidor AMS, eu preciso saber a versão de software que está lá na OLT. Então eu posso vir aqui, vou acessar a OLT pelo Linux aqui, pelo Red Hat. Acho que é isso. Yes. Beleza. Show Software Version ETSI. Então a OLT aqui já está na versão 6.8, né? 6.8.01. O que importa para a gente é esse primeiro campinho aqui, né? 6.8. Lockout. Tá. Vou voltar aqui no AMS. Então eu vou selecionar aqui a família ISAN 7360, FX e a release que está na OLT, que no caso é a 6.8. Dá um next aqui. Se fosse a 6.2, só selecionar a 6.2. Coloco o nome da OLT, por exemplo, FX4, né? O IP da OLT. As communities, né, de leitura e gravação. No caso, a de leitura é a public. O iHub, né? A Netman, sempre padrão. Aqui em CLI, eu coloco o usuário e a senha da OLT para o terminal CLI. E para o terminal TL1 também a mesma coisa.
Beleza. Finish. A OLT que foi adicionada na cidade A. Eu posso testar a supervisão aqui. Cliquei com o botão direito sobre ela, fiz supervisão e vou fazer um teste regular. O MS vai testar a comunicação IP, com, as communities SNMP, vai testar com o usuário ali, o terminal, a comunicação ali, a sessão, né, no terminal CLI, e a mesma coisa para o terminal TL1, e já retornou aqui um OK em todos os processos. Então essa OLT que está pronta para ser supervisionada. Clique com o botão direito sobre ela, supervisão, start para iniciar, né, e finalizar, já vai rodar a supervisão, vai ativar. No momento ele vai fazer o inventário, né? Fazer um inventário da OLT. E com isso eu já consigo fazer um getbook aqui, né? Expandir a OLT, ele vai ver se tem algum alarme, etc. E já vai trazer isso aí pra gente, se tiver já algo configurado na OLT, beleza? Uma informação importante, tudo que eu modifico aqui diretamente na OLT pelo AMS, ele acontece de forma real na OLT, tá? Então é preciso se atentar a isso, beleza? Principalmente quando tem, por exemplo, Administrative State, Lock e Unlock, se eu, por exemplo, cliquei aqui na placa, ela está liberada, né? Em produção. Se eu clicar aqui em Lock e aplicar, é a mesma coisa de ir lá no CLI e dar um shutdown, por exemplo, na placa, né, para ela parar. Então tem que ter essa atenção aí, tá bom? Vou descartar essa operação, beleza? Bom, este foi o overview aí do AMS, tá? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida fica à disposição em nossos canais de atendimento e até a próxima.